Olá, hoje nós vamos falar de equação da reta. Sabemos que dois pontos quaisquer, e eles podem estar tanto no plano quanto no espaço, por esses dois pontos passa apenas uma reta. Então eu pego aqui dois pontos, x0, y0, z0, o A, e x1, y1, z1, B, pontos do espaço. Então, como é que a gente pode escrever a equação dessa reta? A gente associa um vetor a esses dois pontos, o vetor U. Então, o vetor U gerado pelo segmento de reta AB. Então, como é que eu calculo? É B menos A. E pego um ponto genérico da reta para poder dar a equação de qualquer ponto dessa reta. Então, veja que um ponto genérico qualquer x, y, z, ele pode ser escrito a partir do ponto A, um número que multiplica o vetor AB. Então, por exemplo, se eu quiser um ponto aqui, então, é o ponto A mais um número equivalente ao vetor AB que eu chegue nesse ponto aqui. Então, eu consigo qualquer ponto dessa reta por essa equação e ela é chamada de equação vetorial da reta. Chamando o vetor U, então, de ABC, aquele que era o AB, né? De ABC, a equação vetorial da reta fica assim, ó. X igual ao ponto A mais t vezes, onde esse t é um número real, que pode ser positivo, negativo, maior que 1, menor que 1, dependendo do lugar onde está o x, vezes o vetor U. Então, aqui eu tenho a equação vetorial e x é um ponto genérico, então eu posso escrever como xyz. O A, eu vou chamar ele, já tinha chamado de x0, y0, z0, e o U aqui, U como ABC. Então, se eu distribuir as coordenadas, x é igual a x0 mais TA, y é igual a y0 mais tb, z igual a z0 mais tc, eu tenho três equações para cada coordenada do ponto genérico da reta. Então, esse é chamado equações paramétricas da reta. Então, vai dar um ponto qualquer da reta, dependendo do valor de t que você der aqui, número real. Ainda, você pode destacar de cada lado o ponto t, esse parâmetro t, né? Então, x menos x0 é TA, y menos y0 é tb e z menos z0 é tc. Passando o ABC, considerando que eles são diferentes de zero, né? Para o outro lado, todos eles são igual ao parâmetro t. Daí eu consigo as equações simétricas da reta. Isso no caso de A, B e C serem diferentes de zero. Quando A ou B ou C forem igual a zero, então, por exemplo, se A for zero, então aqui sai essa igualdade, fica só x igual a x0. Então, por exemplo, se B é igual a zero, sai essa igualdade daqui e fica apenas y igual a y0, ok? Então, vamos ver um exemplo. Determinar todas as equações da reta que passa pelo ponto A e B. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o vetor, que eu vou chamar de vetor diretor da reta, com esses dois pontos. Então, o segmento de reta, o vetor que parte do segmento de reta B. Então, eu calculo B menos A. Então, 2, 1, 8 menos 1, 2, 9. 2 menos 1, 3. 1 menos 2 menos 1. 8 menos 9 menos 1. Bom, então a equação vetorial vai ser x, que é o nosso x, y, z, é igual ao ponto A. Aí, se eu quiser escolher o ponto B, você pode escolher o ponto B. Então, são equações similares, tá? Equivalentes. Mais t vezes o vetor que a gente chama de vetor diretor. 3 menos 1 menos 1. Então, essa é a equação vetorial da reta. Se eu quiser paramétrica, então eu distribuo os pontos aqui, ó. Menos 1, 2, 9. E o vetor 3t menos t e menos 1. Essas são as paramétricas.
E as simétricas? As simétricas, o vetor vai estar embaixo, tá vendo? 3, menos 1. E o ponto menos 1, 2, 9 é x menos 1, y menos 2, z menos 9. Menos com menos dá mais, fica assim, ó. X mais 1 sobre 3, y sobre 2 dividido por menos 1, a gente troca o sinal, vai ficar o y negativo e o 2 positivo. Então, menos y mais 2. E aqui é a mesma coisa, o z vai ficar negativo e o 9 positivo. Então, vai ficar esta equação simétrica dessa reta aqui. Vamos ver outro exemplo. Dada a reta pela sua equação simétrica, determine as equações paramétricas. Então, aqui a gente tem que identificar quem é o ponto, quem é o vetor, certo? Então, escrevendo o ponto aqui, ó, x menos 1 sobre 3, y menos 1 sobre 2 e z menos 0 sobre menos 1, porque como z está negativo, é porque o número de baixo aqui era negativo, tá? Então, aqui a gente identifica o vetor 3, 2, menos 1 e o ponto 1, menos 1, 0, tá? Então, fica claro aqui o vetor e o ponto 1, menos 1, 0. Então, na hora de escrever as equações paramétricas, primeiro colocamos o ponto, né? 1 menos 1, 0, mais 3 vezes t, mais t vezes o vetor. 3, 2, menos 1. Então, só ajeitando aqui, porque 0 menos t é apenas menos t. Então, aqui são as equações paramétricas. Ok? Vamos ver um próximo exemplo. Verifique se este ponto pertence a essa reta. Então, aqui está dada a equação vetorial da reta e eu preciso verificar se esse ponto P pertence a essa reta. Então, eu escrevo como forma paramétrica, fica mais fácil de trabalhar. Então, veja que eu ponho o ponto 1, 1, 3 e aqui é o ponto, aqui é o vetor, né? 1, menos 1, 2. E aí, eu substituo no lugar do vetor ponto genérico, esse ponto que eu quero verificar, 2, 1, menos 4. E aí, eu vou resolver cada uma das equações. 2 é igual a 1 mais t, então eu tenho aqui que t é igual a 1. 1 é igual a 1 menos t, nesse caso aqui eu tenho que t é igual a 0. E menos 4 é igual a 3 mais 2t. 2t é igual a menos 7. E aqui eu tenho t igual a menos 7,5. Veja que eu tenho um parâmetro para cada coordenada. Isso quer dizer que o ponto não pertence à reta, porque o parâmetro tem que ser único, né? Tem que partir de um ponto e ter apenas um parâmetro para chegar naquele outro ponto. Então, aqui eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E vocês podem, então, depois fazer perguntas, mandar pelo YouTube, mandar pelo Teams e a gente responde. E todo esse material está no livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 5.